Olá, minha gente querida, estamos iniciando mais um programa Curiosidades Bíblicas. Esse programa tem o objetivo de incentivar os católicos a estudar a Bíblia em casa. Então você pode acompanhar a gente com a sua Bíblia e você pode ir pausando o vídeo. Quando for falando, você pode pausar o vídeo e procurar na sua Bíblia e marcar na Bíblia. E antes de começarmos o assunto de hoje, pedimos para vocês que se inscrevam em nosso canal e curtam o nosso vídeo, porque assim você estará ajudando a divulgar mais o nosso vídeo e o nosso vídeo vai chegar a mais pessoas. Vamos para o nosso estúdio. A temática de hoje é Maria teve outros filhos. Então eu estou aqui, você está me vendo aqui do ladinho e nós vamos fazer a nossa leitura bíblica e o nosso estudo bíblico, tirando as dúvidas. Lembrando, gente, esse vídeo ele não é editado, ele terminada a gravação, ele já é postado, tá? Então não tem edição, então pode haver alguns errinhos, alguma língua travada, alguma palavra, pode acontecer, tá? Mas eu vou postar direto porque eu não tenho tempo de ficar fazendo edição de vídeo, não. Vamos lá, vamos começar pelos textos. Os textos que geram confusão na cabeça de algumas pessoas. Lembrando, gente, a Bíblia, ela tem texto e contexto. É preciso estudar para saber o contexto daquele momento bíblico. Não basta pegar só um versículo isolado, que você vai ser levado ao erro se você pegar um versículo isolado. Se a gente pegar um versículo isolado, nós também vamos dizer que a Bíblia tem contradição, porque os versículos isolados eles podem contrariar as ideias corretas. Quando a gente lê dentro do texto, do contexto, aí a Bíblia não tem contradição e não tem erro, tá? Vamos ver esses versículos aí que geram confusão. Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vive aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Se você ler esse versículo isolado, você vai entender ao pé da letra, né, gente? Marcos 3, versículo 31. Chegaram sua mãe, seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. E Atos dos Apóstolos 1, capítulo 1, versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Então, se você pegar esse versículo isolado, você vai entender, achar que Jesus tinha irmãos, né? Mas bem aqui, gente, nesse versículo do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, já começa a mostrar alguma coisa. Olha só, todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por que eles não colocaram Maria, mãe de Jesus, e os outros filhos dela? Hein? Por quê? Por que eles colocaram os irmãos dele e não colocaram entre elas Maria, mãe de Jesus, e os outros filhos dela? Bem aí já começa o questionamento, gente. Será que ela tinha outros filhos? Então esse texto aí já poderia ter dito, em vez de dizer irmãos dele, dizer filhos dela. E aí não está filhos dela, né? Está irmãos dele. Vamos seguindo aqui, que nós vamos provar para você agora que na Bíblia, irmãos nem sempre quer dizer que é filho do mesmo pai. Na Bíblia, primos e sobrinhos também são chamados de irmãos. Vamos lá, vamos provar isso no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 12, versículo 5. Tomou Sarai, depois ela vai ser Sara, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão,
assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Então está falando de Abraão. Abraão tomou Sara, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão. Se Ló é filho de seu irmão, então Ló era o que dele? Sobrinho. Então Ló era sobrinho de Abraão. No capítulo de Gênesis 13, mais na frente vai aparecer: Abraão disse a Ló: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Tá aí a prova, gente. Tá aí a prova. Ló é sobrinho de Abraão e ele chama Ló de irmão. Está aí a prova no Antigo Testamento que primos, irmãos e sobrinhos todos podem ser chamados de irmãos. Vamos falar mais uma prova? Então, em Gênesis capítulo 29, versículo 15: então Labão disse a Jacó: por seres meu irmão, irás servir-me de graça? Olha, então ele está perguntando, Labão disse a Jacó, Labão disse para Jacó: por seres meu irmão, irás servir-me de graça? Em Gênesis 29, um pouquinho antes, diz: logo que Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, aproximou. Era irmão da mãe de Jacó. Portanto, Labão era tio de Jacó. E lá em cima ele fala, Labão fala para Jacó: por seres meu irmão. E Jacó era sobrinho dele. Está aí outra prova, está aprovado. Em 1 Crônicas, reuniu os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Caate, Uriel, o chefe, e seus 120 irmãos. Olha isso. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus 220 irmãos. Gente, irmãos não quer dizer irmão de sangue, gente. Pode enquadrar primos e sobrinhos. Os parentes do clã todo eram chamados de irmãos, gente. Olha aqui, os filhos de Merari, Asaías, o chefe e seus 220 irmãos. Gente, que mulher é essa que tem condição de ter 220 filhos, gente? Ela tinha que viver 220 anos e ter, quando ela chegar na idade reprodutiva, tem que viver 220 anos após, porque tem que ter um filho por ano. Não tem lógica. Irmãos pode englobar primos e sobrinhos, porque no hebraico não tinha a palavra primo e sobrinho. Muitas vezes vai aparecer a palavra parente, de parentesco. Não tem palavra primo e sobrinho, gente. Vamos lá, adiante com o nosso estudo. Lembrando que é tudo ao vivo. É gravar e postar, não tem edição, tá, gente? Então eu posso errar também, mas nós estamos estudando. E que a gente vai estudando, a gente pode cometer pequenos errinhos e vai consertando. É assim que a gente faz, gente. Vamos lá. Mateus, capítulo 13, versículo 55. Esse versículo aí é o que causa polêmica. Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Esse aí é o polêmico. Vamos ver outro polêmico. Marcos 15. Achavam-se ali também umas mulheres, observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Então, aí fala que tinha umas mulheres observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago. Aí está falando de mulheres, ele cita duas mulheres aí, duas Marias. João,
capítulo 19, ele vai clarear mais um pouco aí esse fato. Ele vai dizer: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, Maria, sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Meus amigos, meus irmãos, aqui nós acabamos de descobrir que Maria tinha uma irmã, que é Maria, mulher de Cleófas. Pronúncia difícil, né? Cleófas. Então lá tinha mulheres e entre elas 3 são identificadas: Maria, mãe de Jesus, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Então, gente, podemos identificar que Maria tinha uma irmã, mulher de Cleófas, e que Tiago, José, Simão e Judas seriam filhos dessa Maria, mulher de Cleófas. Portanto, eles são primos de Jesus. Olha, Judas, que é um daqueles lá citados lá em cima, ele escreve carta às comunidades, porque eles também eram discípulos de Jesus. E eles escrevem dizendo o seguinte: Judas escreve assim, ó: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos eleitos bem-amados em Deus Pai. Gente, por que ele não colocou assim: Judas, irmão de Jesus Cristo e irmão de Tiago? Por quê? Ele poderia ter colocado Judas, servo e irmão de Jesus Cristo. Ele colocou que ele era irmão de Tiago, mas ele não colocou que ele era irmão de Jesus, gente. Por quê? Me diga uma coisa: se você fosse irmão de Jesus, se você fosse irmão de Jesus e tu escrevesse uma carta para a comunidade cristã, que todo mundo acreditasse que Jesus era o Messias, tu não ia escrever assim: Rômulo, irmão de Jesus Cristo e irmão de Robert, por exemplo? Eu ia só dizer Rômulo, servo de Jesus Cristo e irmão de Robert. Será que eu não ia colocar Rômulo, servo e irmão de Jesus Cristo e irmão de Robert? Por que Tiago não se coloca aí como irmão de Jesus? Porque ele não era irmão de Jesus, ele era primo de Jesus. Ele era primo de Jesus. Vamos seguir. Outros versículos que esclarecem. Lucas 2, capítulo 2, versículo 43. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e buscaram entre os parentes e conhecidos. Aqui aparece a palavra parentes, né? Gente, vamos pensar aqui. Se Jesus tivesse outros irmãos, as famílias inteiras iam para as festas em Jerusalém, para as festas religiosas no santuário de Jerusalém. Iam as famílias inteiras. Eles não iam levar Jesus e deixar os irmãos dele em casa lá, sozinhos. Se Jesus era o mais velho deles, Jesus aí tinha 11 anos para 12 anos, né? Por aí. Até menos. Poderia ter 9, por aí. Então os irmãos dele eram mais novos que Jesus, se Jesus tivesse irmão. Então, gente, como é que primeiro que esse texto aí não fala de nenhum irmão de Jesus? E segundo, se Jesus estivesse nessa caminhada, com certeza teria levado os outros filhos. Esses outros filhos não estariam vendo Jesus e vendo o que ele estava fazendo? Será que um desses irmãos não diria: Maria, mãe, Jesus se desviou de nós?
Mãe, Jesus tá lá não sei aonde. Porque você sabe que um irmão dedura o outro. A criança entrega a outra criança, dedura, né? Para os pais, né? Aqui em casa acontece isso direto. O menor gosta de dedurar o mais velho, né? Chega o menor aqui e fala: pai, o Cristo tá fazendo tal coisa lá, tá? Ou às vezes vem o mais velho aqui dizer: ó, o Jean tá bem ali, jogando ali. Então, se ele tivesse mais irmãos, um desses irmãos, gente, chegaria para os pais e diria: olha, Jesus se perdeu, olha, Jesus está indo para colar. Ninguém fala nada, gente. Aí o texto não fala de irmão, não fala de nada, né? Só fala de Jesus, que ele tinha desaparecido sem que os pais o percebessem. Esse aí, cadê os outros irmãos de Jesus aí? Outro, João capítulo 19. Quando Jesus viu sua mãe, perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe, isso aí já é na cruz, viu, gente? Jesus está pregado na cruz. Ele fala: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, os discípulos recebeu como sua mãe. Gente, isso aí só acontece com a mulher sozinha, gente. Uma mulher viúva e sem filhos. Jesus, como filho mais velho, como único filho e mais velho, se entrega a ele, e único, entrega a ele para o discípulo. Ele, não ela, entrega ela para o discípulo, né? Ao vivo, tá, gente? Aqui é ao vivo. Jesus pega a sua mãe, entrega para o discípulo que ele amava e diz: eis aí tua mãe. Gente, se Maria tivesse outros filhos, gente, ela ia ficar com os outros filhos. Qual é a mãe que ia largar seus filhos para lá, gente? Isso prova que Maria não tinha outros filhos. Maria, ela estava viúva, São José já era idoso, provavelmente ele já tinha morrido nessa época. E ela só tinha Jesus. E Jesus, da cruz, pregado na cruz, entrega para João e fala: mulher, eis aí teu filho. E filho, e disse: eis aí tua mãe, o discípulo. Então isso aí prova que ela não tinha outros filhos. Não tinha lógica nenhuma dela ir para a casa de um discípulo e largar, abandonar os outros filhos não querer saber dela, gente. Vamos raciocinar, gente. Então, chegamos ao final de mais um programa Curiosidades Bíblicas, e eu peço para vocês: curta, se inscreva e divulgue. Queremos chegar a mais pessoas, queremos evangelizar os nossos irmãos católicos, e para isso nós precisamos da sua ajuda. Tchau, tchau e até a próxima.